E agora, meus irmãos, dando continuidade à nossa série de estudos, eu peço que você abra sua Bíblia em Colossenses capítulo 3. Colossenses capítulo 3, verso 13 e 14. Hoje nós estaremos vendo um tema de extrema importância, mas também não só de extrema importância, mas também muito negligenciado por cada um de nós, pela Igreja do Senhor, em qualquer lugar do mundo. Hoje nós estaremos meditando sobre o perdão, a coisa mais difícil que o Evangelho exige. O perdão, a coisa mais difícil que o Evangelho exige. Colossenses capítulo 3, verso 13 e 14 diz assim a palavra do nosso Deus. Suportai-vos uns aos outros, perdoai-vos mutuamente, caso alguém tenha motivo de queixa contra outrem. Assim como o Senhor vos perdoou, assim também perdoai vós. Acima de tudo, isto, porém, esteja o amor, que é o vínculo da perfeição. Até aqui a palavra do nosso Deus, meus irmãos. Alguns anos atrás, uma universidade americana, talvez você já tenha ouvido falar dessa cidade, a Universidade de Stanford, ela publicou um estudo que virou manchete em quase todo lugar, foi compartilhado nas redes sociais, vez ou outra a gente vê algumas páginas de jornais ou de notícia, né, publicando algumas manchetes nesse sentido, e todo mundo compartilhou porque parecia simples e porque também parecia verdade aquilo que essa universidade ela tinha constatado. Né? O estudo mostrava que pessoas que praticavam perdão, um perdão de verdade, não um perdão fingido ou um perdão ou um sentimento suprimido, mas um perdão de fato, aquelas pessoas que praticavam esse perdão apresentavam melhorias reais na sua vida. Então, elas tinham uma pressão arterial mais baixa, elas dormiam melhor, elas tinham menos cortisol no sangue. Então, no dia a dia, a pessoa que perdoava, ela tinha muitos aspectos positivos. E aí, né, o mundo da autoajuda pegou essa informação, esses dados, esse estudo, e transformou em uma frase que talvez você já tenha ouvido falar, ou até mesmo você já tenha reproduzido-a como sendo uma expressão de sabedoria, que é: perdoe por você, não pelo outro. Libere perdão. Perdoe para se libertar. Porque perdoar é um presente que você dá a si mesmo. É um presente que você dá a si mesmo. E veja, meus irmãos, que eu até entendo, em um certo sentido, essa frase que, mais uma vez, a gente escuta, a gente reproduz, a gente compreende, porque há uma verdade, né, nesse estudo, nessa verdade, porque carregar uma mágoa, carregar uma dor, carregar um sofrimento, tem um custo que a própria Sagrada Escritura ela aponta. Ela fala que é algo que nos consome, algo que nos devora, é algo que afeta não só a nossa alma, mas também a nossa mente, o nosso emocional, o nosso coração, o nosso corpo. Mas aí você pega esse conselho, né? Perdoe por você, perdoe para se libertar, ou libere perdão, e aí você tenta aplicar isso. Aí você tenta agora ter um estilo de vida que é um estilo de perdão. E aí você nota que esse ato de liberar perdão, né, de perdoar por você mesmo, para o seu próprio bem, funciona por um tempo. Né? Você consegue liberar perdão, você consegue soltar alguma coisa que você estava segurando, né, no seu peito, na sua mente, na sua alma, e aí você sente alguns alívios. Mas aí depois, passa um tempo, né, às vezes semanas, meses, às vezes até anos, e aí você percebe que aquele sentimento por aquela pessoa ou por algo que você tinha liberado o perdão volta à tona e muitas vezes volta mais forte ainda. E aí você percebe que esse conselho, libere perdão por você mesmo, você percebe que não funciona. Porque você já tentou 1, 2, 3 vezes e você começa a pensar que talvez o problema seja você mesmo. Que talvez você seja uma pessoa extremamente amargurada e que não consiga liberar perdão. E aí você começa a pensar que você é incapaz, que tem alguma coisa em você que não funciona direito. Mas percebam, meus irmãos, que o problema não é você, pelo menos não nesse primeiro momento. Ele pode ser. O problema pode sim ser você. Mas o problema está exatamente nessa fundação, nesse fundamento, nessa crença. Porque enquanto você tenta perdoar por você
visando apenas a sua saúde, visando apenas o seu bem-estar, a sua paz, a sua libertação, você está colocando no centro dessa equação exatamente aquele que foi ferido. E foi você que foi o ferido. E aquele que foi ferido, muitas vezes, não tem recursos suficientes para sustentar esse ato, que é um ato que só a graça do Senhor pode produzir em nós, que é o ato de perdoar. Porque, por natureza, nós não queremos perdoar. Nós não queremos perdoar. E muitas vezes, nós não encontramos recursos em nós mesmos para exercer esse ato de graça, que é o ato de perdão. E veja, isso não significa dizer que as ofensas elas não sejam reais, que de fato você não foi a parte ofendida. Mas significa dizer que enquanto você tentar perdoar por conta própria, você sempre vai se frustrar. Você sempre vai se frustrar. E há pouco tempo, talvez você se lembre dessa notícia, uma mulher chamada Camila Monteiro, ela deu uma entrevista, você provavelmente sabe quem é ela, ou talvez se lembre dela. Ela é a mãe do Miguel Otávio, um menino de 5 anos que morreu lá em Recife, em 2020. Essa notícia ela circulou o país todo, né? Foi aquela notícia de que essa criança, né, o Miguel, ele caiu do 9º andar de um edifício enquanto a empregada doméstica estava desatenta. Talvez você se lembre desse episódio. As câmeras de segurança gravaram tudo, o julgamento aconteceu. E aí, num dado momento, depois de tudo isso, os repórteres eles perguntaram a Camila sobre o perdão. Até porque ela havia perdido o seu filho por um descuido da cuidadora. E a resposta que ela deu foi um tanto que surpreendente. Porque ela não disse que tinha perdoado. Mas ela disse que estava tentando entender o que significava o perdão. Ela disse que sabia que precisava. Mas ela disse que não conseguia. E estava tentando entender o que era perdão. E veja, não estou aqui para julgar a situação dela, porque o que ela sentiu é algo que poucas pessoas sentem. Mas o que ela entendeu é que, de fato, o perdão não é algo simples. O que eu e você nós precisamos entender é que essa diferença entre não querer perdoar e não conseguir perdoar são coisas distintas. E é exatamente aqui onde a maioria das pessoas ficam travadas. Porque pode sim ocorrer o fato de você não querer perdoar. Quando você é chamado pelo Evangelho a perdoar. Mas há também uma situação em que você quer perdoar, mas não consegue. Não consegue. E aí, meus irmãos, que o conselho dessa universidade, né, a Universidade de Stanford, ela falha. Não porque, mais uma vez, perdoar não faça bem a nós mesmos. Mas porque fazer bem a você não é suficiente para sustentar um ato que exige de você algo impossível. Que exige que você abra mão de uma dívida que alguém realmente te deve. E aí você precisa de uma razão maior do que você mesmo para perdoar. Porque, mais uma vez, se depender de mim e de você, de todos nós, não iremos perdoar como a palavra do Senhor nos ordena. E é por isso que o apóstolo Paulo ele escreve aqui em Colossenses capítulo 3 essa verdade que é fundamental para todos nós. Paulo não fala, perdoe por você, libere perdão para você se sentir bem. Mas ele vai dizer, perdoe ao seu irmão e suporte a ele, assim como o Senhor vos perdoou. Ou seja, o perdão, ele não parte de mim para o meu bem. Mas ele parte do que Cristo, do que Deus fez por mim. Do que Deus fez por mim. É exatamente isso, meus irmãos, que nós iremos ver hoje à noite. Veja, Paulo ele fala, suportai-vos uns aos outros, perdoai-vos mutuamente, caso alguém tenha motivo de queixa contra outro. Assim como o Senhor vos perdoou, assim também perdoai vós. Assim também perdoai vós. Veja, meus irmãos, que tem uma coisa que todos nós fazemos, ou que a maioria das pessoas pensam quando o assunto é perdão, que parece certa, mas não é. Porque quando a pessoa ouve que precisa perdoar, ela sabe que ela precisa perdoar, talvez ela até queira perdoar, mas aí vem um problema. Ela espera.
Né? Ela espera o quê? Ela espera a raiva baixar, né? Ela espera o tempo passar, ela espera aparecer aquela ocasião e a oportunidade em que, de alguma forma, algo dentro dela vai sinalizar que ali é o momento. É aqui que eu preciso pedir perdão. Porque ela precisa sentir isso. Ela precisa sentir que ela está pronta para perdoar, porque se ela não se sentir pronta, ela vai pensar que, poxa, o meu perdão não foi sincero, foi fingido. E aí, eu não só irei pecar diante do Senhor por não ter perdoado, como eu irei pecar por hipocrisia. Mas aí, enquanto, né, essa espera não chega, né, enquanto esse sentimento não surge em nós, a pessoa não perdoa. Porque se ela perdoar, enquanto ela não se sentir pronta para liberar o perdão, ela irá aparecer como um hipócrita. Né? Vai parecer que a sua boca está falando algo que o seu coração não crê. E veja, meus irmãos, mais uma vez, esse é um tipo de raciocínio que faz sentido. Porque a hipocrisia é o quê? Pecado. Né? E aí, como é que eu vou dizer que eu estou perdoando a pessoa se no meu coração existe alguma mágoa? Então, essa lógica, essa forma de pensar, ela parece piedosa. Né? Parece até mais piedoso do que sair perdoando qualquer pessoa em qualquer situação sem sentir nada. Mas aí, quando você abre Colossenses capítulo 3, o texto ele não nos orienta e não nos manda fazer isso. O texto não diz, quando você se sentir pronto, perdoe. Ele diz, quando a mágoa tiver passado, perdoe, mas ele diz, perdoe mutuamente. Mutuamente. Não espere uma condição. Apenas perdoe. Perdoai-vos mutuamente. E a expressão que Paulo ele utiliza aqui, perdoai-vos mutuamente, é um verbo. Mas que no grego, ela traz um sentido de como se fosse o nosso gerúndio. Né? Eu estou andando, eu estou fazendo, eu estou comendo. Eu não só comi, né, mas eu estou naquele momento comendo. Eu não só andei, mas eu estou andando. E aí, quando Paulo fala perdoais mutuamente, a ideia é você não só vai perdoar, mas vai continuar perdoando diariamente, constantemente. Veja que quando Paulo ele fala isso, está escrevendo para uma igreja que não era uma igreja simples, não era uma igreja problemática, como a igreja de Corinto, como a gente já conhece, mas também não era uma igreja simples. Ele estava escrevendo para esses irmãos, né, que eram compostos por judeus e gentios, escravos e senhores, e pessoas que, em um certo sentido, tinham motivos concretos para guardar mágoas. E aí Paulo, meus irmãos, ele não diz trabalhem o que estão sentindo primeiro, e aí depois perdoe. Mas ele diz perdoem. E diz exatamente onde isso tem que vir. Porque eu tenho que perdoar como o Senhor me perdoou. Como o Senhor vos perdoou, assim também perdoai a seu irmão. Veja. A razão pela qual eu tenho que perdoar o meu irmão não é só porque é o mandamento do Senhor, né? Amar ao meu irmão como a mim mesmo. Mas porque, assim como eu experimentei essa graça, eu também tenho que demonstrar a meu irmão. Porque todos pecaram e carecem desesperadamente da glória do Senhor. Então, embora eu seja a parte ofendida pelo meu irmão, diante de Deus, todos nós estamos desse lado aqui, que é o lado de dignos da condenação. Então, a ofensa que o meu irmão fez para comigo me coloca numa posição de inocente, de vítima, daquela condição que eu sou a parte ofendida. Mas diante de Deus, tanto eu como ele somos os ofensores. E aí a lógica do evangelho, meus irmãos, é a seguinte. Ora, se Deus, que é santo, 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 se Deus que é eterno, me perdoou, quem sou eu para não perdoar ao meu irmão? Ou seja, eu ofendi aquele que é santo e eterno. Como eu não posso perdoar uma pessoa que me ofendeu, que é pecador tanto quanto eu? Porque o meu pecado contra Deus tem peso, tem consequências eternas. Mas quando eu e o meu próximo morrer, acabou. Acabou. Mas ainda assim o Senhor me perdoou. E pense nisso. Porque não foi depois que você
você se sentiu arrependido o suficiente que o Senhor te perdoou. Não foi depois que você provou a Deus que você era digno do perdão dele que ele então foi e te perdoou. Mas foi enquanto você ainda estava longe. E é por isso que Paulo fala que Cristo foi morto quando nós ainda estávamos mortos em nossos delitos e pecados. Mas Deus prova o seu amor para conosco, por ter Cristo nos salvado e nos perdoado quando nós ainda éramos pecadores. Deus ele não esperou você estar pronto para te perdoar. E muitas vezes, a ocasião que nós tanto esperamos para liberar perdão talvez nunca chegue. Porque nós estamos fadados ao fracasso e à nossa própria natureza pecaminosa. E é por isso que nós temos que perdoar como o Senhor tem nos perdoado. E é a partir disso que eu vou, então, agir com graça e misericórdia para com o meu irmão. Mas aí, que eu compreendo um fundamento fundamental, meus irmãos, para a minha fé. Porque se o fundamento do meu perdão for o meu sentimento, for o teu sentimento, você vai ter razão o suficiente para esperar que ele apareça. Porque enquanto você souber que precisa perdoar, a tua razão vai sempre lembrar que ainda não é o momento. Porque quando você der o passo para perdoar, a tua consciência e o teu coração vai lembrar de inúmeras razões pelas quais você não deve perdoar. Você vai perdoar depois de tudo que ele ou ela fez? E aí, se o fundamento é algo que já aconteceu antes de você sentir qualquer coisa, que foi o perdão de Deus sobre você, então o sentimento não é a base do nosso perdão. É o que vem depois. Você não espera sentir para então perdoar. Você decide. Você decide perdoar. Você solta aquela dívida, aquela ofensa. E ainda que o sentimento, vez ou outra, apareça, você decidiu no seu coração perdoar. Às vezes, a gente espera que o outro venha até nós e nos peça desculpa. Existem várias situações. Às vezes existem certas pessoas que te ofenderam e às vezes ela nem imagina que te ofendeu. E aí você fica esperando que ela venha pedir desculpa a você, mas ela nem sabe que aquilo te machucou, que aquilo te feriu. E aí, enquanto você esperar que o outro venha e lhe peça perdão, você nunca vai perdoar. Mas há situações que a pessoa, ela sabe que te ofendeu, que te feriu. E mesmo assim, talvez ela nunca vá se humilhar e pedir perdão. E aí que a gente tem que sempre lembrar de Adão e Eva. Lembra o que aconteceu lá no Jardim do Éden? Quando Adão e Eva, eles pecaram, o Senhor não esperou Adão e Eva confessarem os seus pecados, para então Deus perdoá-los. Mas o Senhor vai ao encontro do homem. E quando o Senhor vai ao encontro do homem para perdoá-lo, ainda assim, nesse processo, Adão e Eva não confessam os seus pecados. Adão fala, não foi a mulher que tu me destes. E Eva, não foi a serpente que me enganou. Ou seja, se Deus esperasse que Adão e Eva confessassem a ele os seus pecados, nós estaríamos mortos até hoje. E às vezes nós precisamos lembrar disso. Deus não precisou que Adão e Eva confessassem os seus pecados para ele perdoá-los. Deus simplesmente os perdoou. E esse é um tipo de sentimento, meus irmãos, que não é fácil. Mais uma vez. Porque enquanto o fundamento for o que eu sentir, eu nunca estarei pronto para perdoar. Eu nunca estarei pronto para perdoar. Mas veja, eu sei que talvez algum de vocês estejam pensando, mas aí se eu tomar a decisão de perdoar, vai ser fingido. Se eu perdoar sem sentir,
eu vou estar me enganando, eu vou estar mentindo. E há algo, meus irmãos, nessa objeção que precisa ser considerado, porque veja, há uma diferença entre o perdão e aquilo que é chamado de supressão. Né? Suprimir é você engolir a mágoa e agir como se não tivesse acontecido. Né? Você morre por dentro. Você guarda aquela mágoa para si. Mas aí o problema é que quando você guarda aquela mágoa para si, quando você a suprime, ela sempre vai vir à tona. O que vai mostrar que o problema não foi resolvido. E aí quando você ouvir o nome daquela pessoa, quando você vê os stories dela, ou ela no feed, ou ela em qualquer outro lugar sendo citada e mencionada por outras pessoas, aquele sentimento vai surgir de novo. E mais uma vez, há uma diferença entre você colocar a tampa, entre você suprimir e você perdoar. E esse ato de perdão, muitas vezes, envolverá você chegar ao Senhor com lágrimas nos olhos. Você pode chegar diante do Senhor e dizer: Senhor, eu sei que devo perdoar. E eu preciso que o Senhor faça em mim o que eu não tenho como fazer. E isso não é fingimento. É fé. Mas há em você uma disposição de perdoar. Faz em mim o que eu não posso fazer por conta própria. Pense, por exemplo, em um casal que está com uma mágoa, com uma ferida de anos que nenhum dos dois trouxe, né, para ser resolvido. E aí, aquela coisa que não foi resolvida, a gente aprende a administrar. Mas a gente, mais uma vez, nota que aquilo sempre ficará no nosso coração. Isso é sempre muito difícil, meus irmãos. Para cada um de nós, Colossenses capítulo 3, verso 13, vem ao nosso encontro. Chega com exigência, mas chega com um fundamento diferente. Como o Senhor vos perdoou. Assim como o Senhor vos perdoou, perdoai-vos vós também. Mas é aí, meus irmãos, que a maioria de nós, né, na hora de perdoar, trava. Porque se o perdão é uma decisão que eu tenho que tomar, e não um sentimento, né, se é um ato que eu devo exercer para com o meu próximo, que está fundamentado no que foi feito por mim no passado, em Cristo Jesus, então, o que acontece com a confiança? Porque se eu perdoo, eu preciso confiar de novo? Eu preciso agir como se nada tivesse acontecido? Né? Eu preciso reconciliar? E aí a reconciliação nós iremos ver o que significa. E aí, meus irmãos, que a gente precisa ver para aquilo que o próprio Cristo nos instrui em Mateus capítulo 18, por favor. Mateus capítulo 18. Veja o que Pedro, ele questiona, né, a Cristo. E veja a resposta que o Senhor dá a Pedro. Mateus capítulo 18, verso 21. 21 e 22. Mateus 18, 21 e 22. Então Pedro, aproximando-se, lhe perguntou: Senhor, até quantas vezes meu irmão pecará contra mim, que eu lhe perdoe? Até 7 vezes? Respondeu-lhe Jesus: Não te digo que até 7 vezes, mas até 70 vezes 7. 70 vezes
7. Veja, meus irmãos, então, o que Cristo ele nos ensina aqui, e isso é fundamental. Nós compreendamos, especialmente quando nós lidamos com o perdão. Porque quando a maioria das pessoas ouve esse nosso dever que nós devemos ter para com Cristo e para com o nosso próximo, que é o perdão, a primeira dificuldade, como nós vimos, é a do sentimento. Mas tem uma segunda dificuldade, e, na minha opinião, é o que paralisa muita gente nesse processo de perdoar, porque a pessoa ouve que o perdão é uma decisão, né? Ela concorda, ela até ora pedindo graça a Deus para dar esse próximo passo, mas ainda assim ela não consegue. E aí, quando você senta com ela e pergunta o que está impedindo ela de perdoar, geralmente aparece 3 coisas, né? Ela diz, mas se eu perdoar, aquela pessoa vai achar que está tudo bem, né? Você já pensou dessa forma? Rapaz, se eu perdoar, a pessoa vai achar que ela não fez nada. Ela vai achar que está tudo bem. Ou a gente pensa da seguinte forma, né? Se eu perdoar, eu vou ter que confiar de novo. E eu não consigo. Ou, se eu perdoar, é como se eu estivesse dizendo que o que ela fez não foi tão grave assim. E essas 3 coisas, meus irmãos, elas não são desculpas, especialmente se você for realmente crente. São dificuldades que nós lidamos e enfrentamos quando nós estamos lidando e tratando do perdão. Mas, ao mesmo tempo, essas dificuldades são confusões que existem no nosso coração que a palavra de Deus muitas vezes não nos coloca. Né? Porque a pessoa ela está tentando perdoar algo que ela não foi chamada a perdoar. Porque ela está misturando o perdão com essas 3 coisas que a Sagrada Escritura não mistura. Porque veja, quando Pedro ele pergunta a Cristo até quantas vezes ele devia perdoar a ofensa do seu irmão, Pedro não está perguntando se ele deve perdoar. Pedro ele sabe que ele deve perdoar. Né? Ele está perguntando quantas vezes. Ele sabe que ele tem que perdoar. Mas o que ele está perguntando é onde está o limite. Até quando eu devo perdoar? Até quando eu tenho que perdoar para eu não ser taxado de uma pessoa boba, de uma pessoa ingênua, né? Às vezes a gente até fala, né? Rapaz, eu estou achando que eu sou leso, otário. E Pedro, ele cita, né, um dado, né, um número, que era exatamente o número que os rabinos eles diziam. Jesus responde com 70 vezes 7. Ou seja, a ideia não é que você tem que perdoar 70 vezes 7. Mas a ideia é que ele está dizendo, pare de contar. Pare de ter um checklist, uma fichazinha. Perdão 1, perdão 2. Porque para você perdoar 70 vezes 7, talvez você nem esteja vivo. É Cristo nos chamando a parar de contar quantas vezes eu tenho que perdoar aquela pessoa. Porque perdoar, meus irmãos, no linguajar das Sagradas Escrituras, significa várias coisas, né? Mas tem um sentido que representa muito bem o que significa perdoar. É você soltar, em um certo sentido. É um termo usado, por exemplo, quando uma dívida é cancelada. O credor, ele para de cobrar. Não porque a dívida não existia, mas porque o devedor, ele agora não será mais cobrado. Ele decide que não vai mais cobrar, ele abre mão daquela dívida. Mas note, meus irmãos, que cancelar uma dívida não significa dizer que ela não existia. É tanto que Cristo ele conta uma outra parábola do servo devedor. O servo que devia uma quantia impossível de ser pagado a um rei. E aí ele perdoa, e aí aquele servo que encontra um servo menor do que ele vai lá e oprime e o esmaga. E aí o rei, ele faz o quê? Ele traz à tona a dívida. Ele não esqueceu. Quando ele se encontra com aquele servo de novo, ele fala, eu te perdoei uma dívida. Ele não fingiu que ela não existia. Ou seja, perdoar não significa dizer
que não há uma ofensa, ou que não houve uma ofensa, perdão. Então, significa que você parou de cobrar. E aí, meus irmãos, que a confusão ela mora no nosso coração. Porque, veja, a maioria das pessoas que não consegue perdoar, ela não está recusando parar de cobrar. Mas ela está recusando fazer 3 outras coisas que acha que o perdão exige. E que, na verdade, não exige. E a primeira delas é a reconciliação. A segunda é a confiança. E a terceira é agir como se nada tivesse acontecido. Veja, a reconciliação é algo que a palavra de Deus ela nos manda ter. Esse é o alvo, quando possível. Paulo ele escreve em Romanos, capítulo 12, que no que depender de vós, tem o quê? Paz com todos os homens. Ou seja, então, enquanto depender de você e estiver ao seu alcance, perdoe. Busque não só o perdão, mas a reconciliação. Mas o problema da reconciliação é que ela exige o quê? 2 partes. Ela exige um consenso. Exige que também o outro se mova em minha direção. Mas a gente sabe que há situações, que o outro não quer. Ou até mesmo que o outro não está nem mais aqui. E às vezes há situações em que buscar reconciliação, meus irmãos, é perigoso. É perigoso. Pense, por exemplo, em uma pessoa que tentou tirar a sua vida. Você pode perdoar aquela pessoa que tentou tirar a sua vida. Mas reconciliar-se com ela pode colocar você em uma situação de vulnerabilidade. Mas é exatamente aqui, meus irmãos, que a gente precisa compreender. Porque, veja, no que compete a mim, dentro do possível, eu vou perdoar. Então eu posso perdoar uma pessoa, mesmo quando essa condição de reconciliação não é possível. Você pode perdoar alguém que nunca pediu desculpa. Porque o perdão acontece dentro de você. E se a reconciliação for possível, louvado seja o Senhor. Louvado seja o Senhor. Mas é aí que, mais uma vez, a reconciliação, ela não é o fundamento do perdão. Porque ela pode existir ou não. Ela pode existir ou não. Mas uma outra coisa, meus irmãos, que muitas vezes a gente confunde nesse processo de perdoar, é a confiança. Porque a confiança é algo que se constrói com o tempo. A gente tem até um ditado, para expressar isso. Que para conhecer uma boa pessoa, ou para conhecer bem uma pessoa, você tem que comer o quê? Com ela? Ninguém? Um fardo de sal. Mas você pegar um punhado de sal e colocar na boca, você não vai conseguir engolir. E normalmente você faz o quê? Tempera bem pouquinho. Agora imagina esse pouquinho aqui em um fardo. Vai demorar bastante para esse fardo acabar, Pois é. Então, a confiança, meus irmãos, ela leva tempo. E aí, quando a confiança ela é quebrada, com a traição, com a mentira, com o abuso, com o abandono, o perdão não cola automaticamente a confiança que foi quebrada. E Salomão, ele fala algo nesse sentido, que lógico não é o ensino principal, mas a gente pode extrair uma aplicação, uma verdade. Lá em Provérbios 4, 23, guarda o teu coração, de tudo que se deve guardar, guarda o coração, porque deles procedem as fontes de vida. Então, guardar o coração não significa fechar-se para todo mundo. Há pessoas que foram alvo de traição, de todos os gêneros, não só matrimonial, mas de amizade, de sócio, e se fecha para todo tipo de amizade. É aquela pessoa que não consegue mais confiar em ninguém. Então, guardar o coração não significa fechar o coração para tudo e todos. Mas, ao mesmo tempo, Cristo ele fala, sede prudentes como as serpentes e simples como as pombas. Ou seja, quando eu junto essas duas coisas, eu percebo que eu devo ser prudente, mas, ao mesmo tempo, eu não posso permitir que a amargura me feche para outros relacionamentos.
Porque a ingenuidade é pecado também. Você pode perdoar alguém completamente e, ao mesmo tempo, decidir que não vai colocar de volta naquelas mãos o que elas quebraram. Isso não é falta de perdão. É sabedoria. É sabedoria. Porque, veja, isso liberta muita gente, meus irmãos, de alguns enganos, né, de algumas confusões. Por exemplo, de uma mulher que foi traída pelo seu marido ou de um marido que foi traído pela sua esposa. Se eu perdoar, e eu sou chamado a perdoar, a gente pensa que eu vou ter que agir como se aquela pessoa fosse confiável. Quando, na verdade, ela não demonstrou ser confiável. E aí, mais uma vez, a confiança ela vai ser reconstruída. Ela não vai surgir do dia para a noite. Ou penso, por exemplo, numa pessoa que foi abusada. E ela pensa, se eu perdoar, para eu demonstrar que eu realmente perdoei essa pessoa que me abusou, eu vou ter que deixar essa pessoa perto de mim de novo. E isso não é verdade. Ou penso, por exemplo, numa pessoa que foi lesada por um sócio. Se eu perdoar, a gente pensa, eu não posso fazer nada a respeito, e aí eu vou ter que confiar de novo. E aí nenhuma dessas conclusões, meus irmãos, elas estão certas. Porque perdoar é exatamente esse ato de parar de cobrar. Por dentro é você soltar. Mas ao mesmo tempo não é soltar a responsabilidade que o outro tem pelo que fez. Não é construir do zero uma confiança que levou anos para se formar. Não é colocar-se de volta numa situação que te machucou. Isso é muito sério, meus irmãos. Isso é muito sério. Essas confusões que há no nosso coração nos leva a carregar fardos que o Senhor não nos chamou a carregar. E aí, no longo prazo, a gente se volta contra o próprio Deus. Porque a gente faz coisa e suporta coisas que o Senhor não pediu. Mas ao mesmo tempo, meus irmãos, note que o amor, ele supera tudo isso. O amor, ele supera tudo isso. Porque, de algum modo, mais uma vez, eu sou constrangido pelo amor de Deus. Porque Deus, ele não diz para mim e para você, eu te perdoo, mas você lá e eu cá. O que normalmente nós costumamos dizer. Eu te perdoo, mas você lá e eu cá. E aí eu abro um parênteses. Em algumas situações é necessário você lá e eu cá, especialmente no que envolve questão de risco de vida. Mas o perdão, meus irmãos, envolve olhar para aquela pessoa e amá-la em Cristo. E amá-la em Cristo como Cristo me amou. Porque o perdão que o Senhor nos dá não foi um perdão de graça. Envolveu a morte do seu filho. Mas o perdão que o Senhor nos dá é sempre nesse tom. Eu lançarei as vossas iniquidades no mar do esquecimento e não lembrarei de nenhuma delas. E aí, meus irmãos, que a gente percebe que o perdão é a coisa mais difícil que o Evangelho exige. Mas o perdão foi aquilo que nós recebemos quando nós estávamos numa condição impossível de merecermos. E é aqui que a gente caminha para o fim. Depois que você abre a sua Bíblia em Lucas, essa passagem, meus irmãos, ela é muito marcante e profunda quando se trata de perdoar, quando se trata de perdão. Lucas capítulo 15, apenas no verso 20, mas é exatamente uma parábola que todos nós conhecemos. Essa é uma das poucas parábolas que nós conhecemos, né? Cristo ele contou várias, e essas é daquelas que a gente conhece de cor, que é a parábola do filho pródigo. E veja o que Cristo ele fala a respeito do pai no contexto dessa parábola. Lucas 15, verso 20. Levantando-se, foi para seu pai. Vinha ele ainda longe, quando seu pai o avistou, e compadecido dele, correndo,
o abraçou e beijou. Abraçou e beijou. Veja que essa é, mais uma vez, uma parábola que todos nós conhecemos, né? É o filho que pediu a herança, que gastou tudo, que se entregou aos prazeres da carne. Mas tem uma verdade, meus irmãos, nessa parábola, que a maioria de nós passa despercebido. Porque é realmente muito comovente essa postura do pai, essa postura de revalia do filho, né, de rebeldia. Mas Cristo, ele não termina essa parábola com o filho, né, o filho mais velho, dentro de casa. Ele termina, e dá a entender isso, né, com o irmão mais velho do lado de fora. A gente não sabe se posteriormente o filho mais velho entrou, mas ele termina com essa imagem. Mas antes de chegar no irmão mais velho, eu preciso que você veja uma coisa muito importante, né, na postura do pai. Porque o texto vai dizer que quando ele viu o seu filho lá longe, compadecido dele, correndo, o abraçou e beijou. Ou seja, o filho estava longe. O filho não tinha chegado. O filho ele não tinha dito nada. E mesmo assim o pai vai e corre. E aí, sabe o que é irônico, meus irmãos? Porque a gente lê essa parábola de fora. Mas as cenas anteriores eram o quê? O filho dizendo o quê? Eu vou voltar para o meu pai e vou falar isso e aquilo e vou pedir isso a ele. E vou pedir para eu ser um servo. E aí a gente vê, né, o filho mais novo elaborando aquelas palavras. Mas aí a parábola ela corta para a cena do pai vendo o filho longe, correndo e abraçando. Ou seja, duas cenas. O filho preparando um discurso para falar com o pai e o pai que não ouviu esse discurso. Mas vai e o recebe. Pai, pequei contra o céu e contra ti. Não sou digno de ser chamado de teu filho. Era esse o discurso que tinha na boca do filho. Mas o pai, sem ouvir nenhum pedido de desculpa dele, ele o abraça e o beija. O que mostra, meus irmãos, nessa postura, de forma muito clara, é que esse pai aqui, ele já tinha decidido perdoar ao seu filho antes de ouvir qualquer palavra de desculpa dele. Isso é muito profundo, meus irmãos, porque, mais uma vez, a gente fica esperando aquela pessoa vir até nós e pedir desculpa. Mas o pai não ouviu. Talvez ele tenha escutado na festa ou em outro momento. Mas o pai já tinha tomado a decisão. E quando ele vê o filho longe, o pai, ele só faz aquilo que o seu coração já tinha decidido. Ele corre, o abraça e o beija. E alguns comentaristas dizem que esse ato do pai correr em direção ao filho é um ato muito belo, porque provavelmente esse pai ele já era de idade. E como próprio do contexto da época, o pai ele não estava vestido de calça jeans e de camisa, mas ele estava com a túnica. E você dificilmente consegue correr com vestes longas. Você precisa levantá-las, agarrá-las. E esse ato de pegar as túnicas e levantá-las e expor é um ato de humilhação. É um ato de vulnerabilidade. É um ato de exposição. Mas o pai, ele vem, levanta toda a sua veste e corre em direção. Ainda que isso envolva uma humilhação. O perdão é uma decisão, meus irmãos, e não um sentimento. O pai ele não esperou sentir que estava pronto para perdoar o seu filho. Mas ele já tinha decidido no seu coração. Mas agora, meus irmãos, e aqui a gente já caminha para o fim. Agora vem um irmão mais velho. E é um personagem que a gente não dá muita importância. O que ele vai dizer no verso 29, por favor, Joãozinho. Verso 29. Mas ele respondeu a seu pai: há tantos anos que te sirvo, sem jamais transgredir uma ordem tua, e nunca me deste um cabrito sequer para alegrar-me com os meus amigos. Vindo, porém, verso 30, esse teu filho
Engraçado que ele não chama de irmão, mas ele diz: esse teu filho, que desperdiçou os teus bens com meretrizes, tu mandaste matar para ele um novilho cevado. Então lhe respondeu o pai: meu filho, tu sempre estás comigo. Tudo o que é meu é teu. Entretanto, era preciso que nos regozijemos e nos alegrássemos, porque esse teu irmão estava morto e reviveu. Estava perdido e foi achado. E foi achado. Note, meus irmãos, que o pai, ele não nega nada do que o filho mais velho tinha falado. Ou seja, tudo que o irmão mais velho tinha dito era verdade. Que o filho mais velho tinha gasto toda a herança com meretrizes. E é por isso que essa cena é muito difícil, né? Porque eu e você, nós nos identificamos com o irmão mais velho. Como aquela parte injustiçada. Quem nunca foi aquele que ficou enquanto o outro saiu? Quem nunca segurou as pontas, quando essas pontas deveriam ser seguradas às duas mãos? E aí quando aquela pessoa volta, você olha, né? Não dá para fingir que nada aconteceu. Mas aí o pai, ele sai para falar com o irmão mais velho, seu filho mais velho, e ele não discute. Ele fica: não, meu filho, ele não é tão mal assim. Mas ele diz: tu estás sempre comigo. Tudo que é meu é teu. Mas ele diz: o teu irmão estava morto e agora ele vive. Sabe qual é o problema do irmão mais velho? É que ele estava olhando para essa situação apenas pelo que tinha sido feito. Então ele olha o que o seu irmão tinha feito, ele pensa como o seu pai deveria ter agido, quem tem o direito de quê, quem merece o quê. Mas o problema para o irmão mais velho é que o pai estava enxergando a situação por uma outra perspectiva. E agora, esse pai vira para o filho mais velho e diz: o teu irmão estava morto. Você pode entrar e celebrar, ou você pode ficar do lado de fora com a sua razão de que você está certo. Você pode morrer, ficar com aquilo no pescoço, adoecer por causa disso, ou você pode celebrar o fato de que teu irmão estava morto e agora ele vive. O perdão, meus irmãos, não é algo fácil, mas é algo não só necessário, mas é algo pelo qual todos nós somos alvos do amor de Deus. Enquanto você se achar superior, de novo, enquanto você se achar superior a Deus, você sempre enxergará a ofensa do seu próximo maior do que a sua ofensa para com Deus. Enquanto você se achar mais digno do que Deus, você sempre achará que o outro merece a condenação, a morte, o juízo, e você a salvação, o perdão. A universidade, meus irmãos de Stanford, ela diz que se você perdoar, você vai ter talvez um estilo de vida mais saudável, talvez você tenha uma pressão arterial mais tranquila. Mas o que essa universidade ela não consegue medir
É o que acontece quando uma pessoa que estava carregando uma mágoa de anos chega diante de Deus, olha para o que foi feito por ela na cruz do Calvário e percebe que a dívida que ela estava segurando na mão, que era exatamente a ofensa do seu próximo para com ela, não tem proporção com que aquilo que foi feito por ela em Cristo. Isso não significa dizer, mais uma vez, que não doeu, que não feriu. Mas quando você olha para o que foi feito a você em Cristo Jesus, e o que aquela pessoa fez com você, isso muda tudo. Não de uma vez, não do dia para a noite, mas muda o teu coração diante de Deus e diante do teu irmão, do teu próximo, daquela pessoa que te ofendeu. Não perdoe para se sentir melhor. Não libere perdão, porque isso vai repercutir na tua saúde. Perdoe porque você já foi perdoado. E essa diferença que parece pequena é a diferença que vai consolar a tua alma. Perdoe porque você já foi perdoado em Cristo Jesus. Amém. Oremos ao Senhor, meus irmãos. Ó Senhor, nós te damos graça mais uma vez pela tua palavra, que tem nos ensinado verdades tão preciosas, mas ao mesmo tempo, ó Deus, tão difíceis de aceitarmos, de assimilarmos, de compreendermos, ó Deus. Mas nós cremos, ó Deus, que pelo poder do teu Espírito, o Senhor nos dá um novo coração, uma nova mente, que vive de acordo com aquilo que o Senhor nos ordena. O velho homem ainda guerreia, ó Deus, dentro de nós. Mas nós cremos que o Senhor nos fez nova criatura. E que agora esse viver que nós temos, nós vivemos por fé naquele que nos amou e se entregou por nós. Dá-nos a graça, ó Deus, de perdoarmos os nossos ofensores, assim como o Senhor nos perdoou em Cristo Jesus. Não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal, ó Deus. Livra-nos da vingança, da amargura, do ódio. Mas transforma, ó Deus, os nossos corações para a honra e glória do teu santo nome. Nós oramos em Cristo Jesus. Amém.